7º ano. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é a professora Sônia e na aula de hoje de redação nós vamos corrigir as atividades referentes à crônica, ok? Lembra que na aula passada eu pedi que vocês continuassem, na verdade, né, a responder as atividades da página 96 e 97? Então, hoje nós vamos corrigi-las. Eu pedi também que vocês fizessem a atividade do Para Discutir, que foi na página 94. Então, vocês tiveram lá 4 questões no Para Discutir e o restante na página 96 e 97, certo? Então, vamos corrigi-las hoje, que é de acordo com o texto que nós já estudamos, que é uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. O título desse texto é No Meu Tempo, certo? Então, peguem o livro de vocês, nessas páginas que eu citei, e vamos começar. Para discutir. Primeira questão. A crônica em questão descreve um estado de coisas no tempo aparentemente estático. Considerando o que estudamos até aqui, você acha que isso seria possível em um conto? Olha só, essa questão é uma questão pessoal, certo? Então, vocês vão escrever com as palavras de vocês sobre a questão. Mas vocês podem encontrar também mais sobre essa resposta na página 90, que o autor caracteriza o gênero crônica e fala um pouco sobre o conto, certo? Mesmo assim, eu vou passar aqui mais uma definição. O conto é uma narrativa breve, que a ação é o elemento mais importante. O gênero apresenta poucos personagens, tempo e espaço limitado. A crônica é uma narrativa curta, que parte de um fato do cotidiano, um acontecimento corriqueiro. Então, a partir desses conhecimentos, vocês vão dizer o que a questão está pedindo, porque ela diz que essa crônica que vocês acabaram de ler, né, ela ocorre em um tempo estático, ou seja, em um tempo parado. Isso ocorre também na crônica? É isso que vocês vão responder na questão, que é uma questão pessoal. Segunda questão. Que tipo de alunos há na crônica? São muito diferentes da sua turma atual? Aproveite os sentidos da palavra estereotipo e veja como ela se encaixa na discussão. Então, essa questão também é uma questão pessoal, né? Que vocês devem pesquisar no dicionário e comparar com a sua turma de sala de aula, com a turma de vocês, ok? E respondê-la. Terceira questão. Uma turma de colégio pode ser uma espécie de sociedade em miniatura. Uma das características da sociedade é a vontade das pessoas de pertencer a um grupo. Você se sente parte de algum grupo? Para você, por que se formam esses agrupamentos? Então, também é uma questão pessoal e muito polêmica, certo? Vocês vão colocar a resposta de vocês aí de acordo com o que vocês leram e o que vocês pensam na terceira questão, certo? Quarta questão. Fernando Veríssimo, apesar de se apresentar como um aluno mediano, tornou-se um famoso escritor. O que as pessoas fazem na escola determina quem elas serão no futuro? Então, vejam como essa questão é uma questão bastante pessoal e também polêmica, né? Eu gostaria de discutir com vocês em uma próxima aula essas questões. Então, façam a resposta de vocês no caderno. Em uma outra oportunidade, nós discutiremos, ok? Página 96, sexta questão. Quando passavam para os graus superiores, os apagadores podiam perder a sua função. Segundo parágrafo. Marque a alternativa em que o termo destacado no trecho acima foi substituído, mas não ocorreu a mudança de sentido. Letra A.
porque passavam para os graus superiores, os apagadores podiam perder a sua função. Letra B. Se passassem para os graus superiores, os apagadores podiam perder sua função. Letra C. No instante em que passavam para os graus superiores, os apagadores podiam perder sua função. De modo que passavam para os graus superiores, os apagadores podiam perder a sua função. Percebam que a palavra destacada é uma conjunção de tempo. Então, vocês precisam olhar qual é a conjunção, qual é a outra conjunção de tempo que eu posso usar para que minha frase ela não perca o sentido. Isso vocês vão encontrar apenas na letra C, certo? No instante em que, quando? No instante em que passavam para os degraus superiores, quando passavam para os degraus superiores. Compreenderam a questão? Vamos à 7ª questão. De acordo com o texto, qual era a única comunicação mantida entre as criaturas do abismo e a frente da sala? A. Os sinais ocasionais. B. Os ocasionais bilhetes. C. Os barulhos ocasionais. Ou D. Os ocasionais mísseis disparados. Então, a resposta para essa questão, de acordo com o texto, é a letra D. 8ª questão. Em que posição da sala ficava a massa? Ao lado dos apagadores, dos certinhos e dos bundas de aço. B. Entre os apagadores, os certinhos e os bundas de aço. C. Na frente dos apagadores, dos certinhos e dos bundas de aço. E letra D. Atrás dos apagadores, dos certinhos e dos bundas de aço. A resposta para a questão está no 5º parágrafo, na primeira linha. Ou seja, é a letra D. 9ª questão. Nunca entendi bem por que se sujar com pó de giz era considerado um privilégio. 2º parágrafo. Assinale a alternativa que substitui a expressão destacada nesse trecho sem alteração de sentido. Letra A. A condição de, o motivo pelo qual, a causa de, a explicação. Como vocês podem observar, essa questão ela pode ser respondida de duas formas. Uma das formas é pela interpretação textual. Vocês podem ir pela interpretação textual. E a outra seria no uso do porquê. Então, porquê separado e sem acento, ele indica o motivo pelo qual, certo? Então, a questão correta é a letra B. 10ª. Em seu tempo de escola, o narrador se considera um aluno estudioso, B. frequentador de aula, C. aluno preocupado com sua aparência, D. aluno cumpridor de seus deveres. Esse item vocês podem verificar na primeira linha do primeiro parágrafo, né? Então, letra B. Questão 11. O narrador do texto se inclui em que grupo de alunos? A. Turma do apagador. B. Certinhos. C. Centrão desconsolado. E D. Criaturas do abismo. Vocês podem verificar essa resposta no 5º parágrafo. A resposta para essa questão é a letra C. Questão 12. Ao ocuparem fileiras da frente da sala, os bundas de aço tinham que finalidades? A. Estar mais perto do quadro e não perder nada. B. Estar ao lado dos certinhos e não perder nada. C. Estar mais perto do quadro e ao lado dos certinhos. D. Estar mais perto da professora e do quadro. A resposta para esta questão está no 3º parágrafo, que é estar mais perto do quadro e não perder nada. Questão 13. No penúltimo parágrafo, foi empregada a palavra cuja, pronome cujo em sua forma feminina.
A que termo do parágrafo esse pronome se refere? A. As criaturas do abismo. B. A única comunicação. C. À frente da sala. Ou D. Uma fotodark. A resposta para esta questão está no último parágrafo, quando ele diz: sentavam-se as criaturas do abismo, cuja única comunicação com a frente da sala eram os ocasionais mísseis. Então, a resposta para esta questão é a letra A. Questão 14. Como vimos, a crônica é um gênero textual que tem relação com a ideia de tempo e consiste no registro de fatos do cotidiano em linguagem literária, conotativa. A crônica pode receber diferentes classificações: a lírica, em que o autor é nostálgico e sentimental; a humorística, em que o autor faz graça com o cotidiano; a crônica-ensaio, em que o cronista, ironicamente, tece uma crítica ao que acontece nas relações sociais e de poder; a filosófica, em que reflete sobre um fato ou evento; e a jornalística, que apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos, podendo ser policial, esportiva ou política. Nessa crônica, temos a predominância de qual classificação? Então, podemos perceber que é uma questão fácil de responder, né? É a classificação humorística, que o autor ele usa de cenas do nosso cotidiano, cenas que até então por nós pode ser despercebido, e ele usa o valor humorístico para criticar os personagens que são do nosso dia a dia. A palavra crônica é derivada do grego cronos, tempo. No Brasil, esse gênero ficou associado aos jornais impressos e o cronista utiliza a realidade como matéria-prima, inspirando-se nos fatos do cotidiano e apresentando-os sob o ponto de vista pessoal e geralmente poético ou humorístico. Neste contexto, como a crônica é vinculada aos jornais, podemos afirmar que ela tem um compromisso com a verdade. Como as notícias? Explique. A resposta para essa questão é a seguinte: a crônica não tem o compromisso de informar os fatos reais. Ela pode até ter a inspiração na realidade, mas é possível que o cronista utilize a ficção ao produzir o seu texto. E encerramos por aqui mais uma aula sobre crônica. Eu vou passar para vocês, na plataforma do Plural, um link com um vídeo sobre o escritor Rubem Braga. Nesse vídeo, nós vamos ter a biografia do escritor e algumas crônicas também, para vocês entenderem um pouco mais sobre esse gênero textual. Ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.